boa tarde. Bem-vindos a esta iniciativa do Prémio Oceanos. É mais uma iniciativa que se insere num ciclo de conversas que estamos a fazer com finalistas da edição de 2004, do 2024, assim aqui do Prémio Oceanos, e vamos falar aqui sobretudo da poesia e da relação da poesia com o mundo, a poesia enquanto discussão de mundo. E temos aqui para esta conversa dois poetas, como disse, Álvaro Taruma e José Luís Tavares. Eu vou apresentar brevemente, antes de passarmos à conversa. O Álvaro Taruma nasceu na ilha de Inhaca, é assim? Sim, em Maputo, em dezembro de 88. Se eu disser algum disparate, corrija-me, está bem? Sociólogo, antropólogo, é poeta, é escritor, começou a publicar em 2014, 16, ok, está errado aqui, na imprensa em Moçambique. Ganhou um prémio importante chamado BCI Execo com um conceituado poeta também, o Armando Artur, com o livro Matéria para um Grito. Faz parte do movimento Cúpula Lucha. Depois vai explicar o que é esse movimento. E foi recentemente, como disse, finalista do Prémio Oceanos de Literatura com o livro Criação do Fogo. O outro convidado para a conversa é o José Luís Tavares, cabo-verdiano, formado em Filosofia e Literatura, é poeta, nasceu na Ilha de Santiago em julho de 67, tem uma vasta obra, diz-se dele que é o poeta mais premiado de São Tomé, o escritor mais premiado de Cabo Verde. É assim, José Luís? Não andaste. Mas vem assim, portanto, acho acho que isto é de sublinhar, não é? Cresceu no Tarrafal, se eu disser algum disparate também me corrija, veio para Lisboa estudar, viveu num dos bairros periféricos, num dos então bairros periféricos de Lisboa, que entretanto já desapareceu, mas que depois provavelmente vamos falar dessa experiência. Foi colaborador de um suplemento muito importante para uma geração aqui em Portugal, o suplemento DN Jovem. Eu acho que formou muitos escritores atuais passaram por lá. Escreve poesia infanto-juvenil, tem vários prémios, como já disse aqui, já foi 2 vezes finalista do Oceanos e este ano chegou lá com o livro Perder o Pio e Entender e Emendar a Morte, da editora Poets and Dragons. Traduziu também os Lusíadas para crioulo e tem contribuído, ou quer contribuir com a sua poesia para aquilo que se chama um entendimento melhor do que é a história de Cabo Verde e como é que ela dialoga com o presente. Obrigada por estarem aqui nesta conversa. Eu ia começar precisamente pelo mote desta conversa, não é? E vocês em entrevistas e também quem lê a vossa poesia, tanto de um como do outro, percebe essa ligação ainda com estilos diferentes, essa conversa que ambos pretendem ter com o mundo, com o que os rodeia. Álvaro, quer começar? Bom, muito boa tarde. Eu tenho um grande problema entre a noite e a tarde desde o começo. Nunca sei quando é que é boa noite e quando é que é boa tarde. Mas também que é um problema de facto cultural. Não é um problema, mas é uma anotação cultural um bocado desta coisa de Moçambique e o fato de não só do fuso, não é? Não bater com o português, mas também porque à tarde não é a mesma coisa com a noite, que ser a, a tarde em Moçambique tem, vamos lá, aqui à noite começa um bocadinho, ainda há sol, né? Mas já está, as horas já estão um bocadinho adiantadas, ainda há sol e lá é tudo escuro e não sei o quê. Mas pronto, sintam-se cumprimentados e muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, Zé Luís também, que é um ilhéu como eu. Portanto sinto-me em casa por estar convosco todos. E pronto, poesia para mim é isto, para mim, acima de tudo, é resistência, né? A primeira coisa que me ocorre quando se fala de poesia é resistir, é tentar recriar o mundo e o que nos rodeia, na verdade, um bocado a nossa imagem, a minha, não é? Imagem,
e é também uma tentativa de transgressão, de recriação deste mundo através da linguagem, mas em essência é isto, é resistir. Acho que é o que eu diria em princípio. Né? Eu digo boa tarde, não tenho esse problema que o Álvaro tem. Por acaso, antes do Álvaro dizer que era ele, eu fiquei assim espantado. Quer dizer, nós quando pensamos no moçambicano, portanto, nunca pensamos que ele é um ilhéu. Quer dizer, ele é ilhéu, mas também é quase continental. A Inhaca está perto está a quantos quilómetros do continente? Bom, a Inhaca é perto geograficamente, mas longe culturalmente. Sim, pronto, ok. Isto Tudo bem. Mas pronto, eu sou ilhéu mesmo, porque pronto, estamos ali no meio do Oceano Atlântico, a 500 quilómetros do ponto mais próximo, que é o Cabo Verde, sendo que o meu país é um país sem nome. Quando descobriram as ilhas de Cabo Verde, não se atribuiu imediatamente o nome àquele conjunto de ilhas, e nos mapas de navegação de 500, portanto, vinham assinalados como as ilhas do Cabo Verde, que é o cabo que está em frente no Senegal. Portanto, que é uma coisa estranhíssima. Um conjunto de ilhas, um arquipélago, ter a denominação de um cabo. Bom, isto de ser ilhéu também tem que se lhe diga, não é? Porque é uma coisa que está muito martelada na literatura cabo-verdiana. Eu que sou menino do mar, nasci a poucos metros do mar, cresci à beira-mar com os meus tios, os meus primos. Na verdade, a minha poesia é uma poesia que voltou costas ao mar. O mar raramente aparece na minha poesia. Aparecem os pescadores, aparecem paisagens litorâneas, mas o mar aparece muito pouco, ou se aparecer não é o mar físico, é mais num sentido ontológico, de vastidão, de imensidão, até para começar a responder a essa pergunta da poesia como tradução de um mundo. Na verdade, o mundo da poesia primeiro começa por ser um mundo de palavras. Não é o real concreto, no meu caso, não é um índice que vai, portanto, determinar a substância da poesia, porque a realidade poética é criada no momento em que o poeta começa a escrever o poema, independentemente de ela se referir a uma realidade concreta exterior ao poema, mas o seu vínculo é sempre um vínculo com uma realidade que o próprio poema fabrica. O poema, ao mesmo tempo que fabrica o seu mundo, também fabrica a sua linguagem. Nenhum poema, nenhuma arte poética está para sempre ou determinadamente dada, porque cada poema é uma espécie de arte poética a dizer: o poema é assim, este mundo do poema é assim. Todos os factos que rodeiam o poema, portanto, devem ser considerados factos da linguagem. Obviamente, como dizia um professor meu de ontologia, a palavra pedra não é propriamente uma pedra. Bom, de modo que há esses princípios, há esse diálogo, mas também que para o leitor há sempre um contrato, um pacto, que o mundo possível
é o mundo do poema. O mundo do poema não é um mundo entre outros mundos, é a própria realidade que o poema cria. Voltando aqui também ao início e ao Álvaro, eu lembro-me do vídeo que o Álvaro gravou para se apresentar de alguma maneira na cerimónia de anúncio do prémio, e dizia de uma maneira muito veemente, e quem lê os seus poemas isso está lá, mas uma coisa é estar na poesia, outra coisa é o autor assumir isso, que é assumir a sua poesia como uma crítica política. Normalmente há reações quando se diz isto, mas o Álvaro disse mais ou menos isto. O que é isto e agora pegando aqui também nas palavras do José Luís, quando se parte para o poema, não é? Esse impulso da poesia já vem com essa intenção ou ela vai acontecendo à medida que o poema acontece? Para o meu caso, depende. Depende por quê? Porque o livro, no caso, Criação do Fogo, é um livro pensado, no sentido em que todos os livros anteriores, os textos apareciam, digamos que por impulso, por uma. Sim, digamos que por impulso mesmo, mas sempre o que eu fui fazendo é pegava depois os poemas e trabalhava digamos que num conceito para apresentá-los de forma que chegassem como um produto, como um livro, com uma espécie de unidade ou unicidade, não é? Mas eles sempre foram aparecendo assim, digamos que por impulso. Agora, o livro, digamos que Animais do Ocaso, é que começa com a ideia de criação de alguma coisa pensada, pré-determinada em termos de movimento, de onde eu queria chegar. Mas o livro Animais do Ocaso não surgiu, não teve esse impacto que eu esperava. Eu, a meio da escrita do Animais do Ocaso, começo a perceber que o rumo que eu levava não era de facto o que eu queria seguir, em termos de criação, porque eu queria dizer alguma coisa, mas eu não conseguia. Eu às vezes achava aquilo demasiadamente exagerado. O editor, que é o Nuno Gomes da Exclamação no Porto, precisava de alguma coisa. Então o que é que eu fiz? Peguei alguns poemas inéditos e juntei partes para uma cartografia da noite, que é o meu primeiro livro, e partes de matéria para um grito, que é o meu segundo. Mas nisso eu ia continuando a querer dizer alguma coisa sobre, digamos que na altura não era guerra, era chacina em Cabo Delgado. Era algo assim muito com uma cortina de fumaça que não percebíamos o que era, porque nós estamos, eu por acaso estou em Maputo, nós estamos um bocadinho mais a sul e não percebíamos, mas quer dizer, não percebíamos o que é que estava a acontecer lá, mas chegávamos uma informação de mortes, de assassinatos, de casas incendiadas, de valas comuns. E percebíamos a dada altura que havia uma censura na imprensa local. Não havia uma abertura por parte do governo para se perceber o que é que estava a acontecer. Não percebíamos nenhuma lógica, nem o pensamento por detrás das pessoas que perpetravam isso. Então, e acabou sendo uma espécie de um tabu falar do que acontecia em Cabo Delgado. E eu, nesta atitude rebelde, digamos que comecei a questionar isso. Por exemplo, os poemas de Criação de Fogo questionam muito a imprensa. Criam uma espécie de imagens, não é? Buscam essas imagens violentas desta guerra silenciosa que está a acontecer. E depois as atrocidades ocorriam por ambos os lados, porque também nos chegavam imagens digamos que de militares, de forças armadas da defesa de Moçambique a torturarem pessoas em minas, porque Cabo Delgado é uma região muito rica, com muitos recursos, há muitas minas de pedras preciosas a céu aberto, e essas minas sempre foram para o benefício, digamos que das populações ali, das comunidades circunvizinhas. Houve sempre mineração artesanal, e a dada altura aquilo tudo tinha donos, os grandes milionários e não sei o que, pessoas, digamos que da nomenclatura do Estado,
e houve uma reação violenta, tanto da população, mas também digamos, das forças do governo que iam lá controlar isso, já mandadas pelos magnatas, pelos donos de tudo isto, não é? Como chamamos. E eu tive essa ideia, não, eu preciso de dizer alguma coisa em relação a isto, mas não podia, digamos, dizer isso sem isso constituir uma crítica política, porque aquela apatia, suposta apatia, não era exatamente uma apatia, na verdade. É como quem permanece em silêncio, mas que o silêncio diz alguma coisa por parte do governo. E eu tive esta ideia de pensar um bocadinho a guerra, por um lado, mas pensar um bocadinho o próprio regime. E é por isso que, ironicamente, Criação do Fogo, que foi publicado em 2023, acabou trazendo a imagem, todas as imagens daquilo que é Moçambique hoje já estão descritas no Criação do Fogo, ironicamente. Mas era isto, era despertar um bocadinho para este silêncio latente, este grito também latente que existia na população, em todo o povo. Havia um grito, digamos que, uma urgência de mudança, não é? De atitude, uma urgência de humanização das pessoas, porque, pronto, a vida que ocorre, o que se passa em Moçambique, é de alguma forma muito desumano também. Então eu tinha essa inquietação e não tinha como também esconder. O livro Criação do Fogo é, em essência, um livro de denúncia, não é? Então, de alguma forma é isto, mas foi pensar a realidade moçambicana, mas também a realidade de tudo que era a periferia, porque o mote é a violência armada, mas ela também não ocorre de forma isolada em Moçambique. Ocorre em Cabo Delgado, esta violência, digamos que mesmo física, quer dizer, com o uso de armas, mas para todo o resto do país ocorre a violência, que é a fome, por exemplo. As pessoas passam fome em Moçambique, que é uma forma de violência, e porque também as pessoas compreendem que as possibilidades de mudança estão ali, só que ninguém, digamos, assume este papel que devia ser por parte do governo em parte, né? Quer dizer, na maior parte é o governo que faz isso, e também emancipar as pessoas. As pessoas precisam. O nosso governo ele desenvolveu uma atitude de querer resolver tudo, de ser uma espécie de provedor. As pessoas agora não precisam de um governo provedor, precisam de um governo que emancipe as pessoas para elas sozinhas tomarem ações e mudarem as suas vidas. Mas como esta ideia de ser provedor é um trunfo político, não é? Então não se emancipa ninguém. Não se emancipa ninguém. Então tudo isto é discutido no livro, e também pelo mundo, olhar o que acontece hoje na Palestina, por exemplo. Não há possibilidade nenhuma de não termos uma palavra, e eu já acompanhava isto e queria dizer alguma coisa em relação a isto. Olhar o que ocorre no Congo, por exemplo, olhar o que ocorre na Ucrânia, por exemplo. Eu acho que um poeta tem, quer dizer, não sei se um poeta na verdade tem essa obrigação, mas eu acho que uma pessoa sensível de alguma forma tem esta obrigação de dizer alguma coisa em relação a estes vários acontecimentos, como tantos outros, não é? Mas o mote central da minha poesia em Criação de Fogo era denunciar o que acontece ou o que está a acontecer em Cabo Delgado, e não só, todo o esquema, todo o sistema de administração da coisa pública em Moçambique. Então, de alguma forma, não havia como esconder. Apesar de que também tenho como
não há quem me possa acusar disso, né? Porque o poema diz alguma coisa. Eu que estou a dizer aqui, o poema não vai dizer, quer dizer, vai. Então é um bocado disto, né? Mas este livro, para mim, eu assumo como um livro de denúncia e, no fundo, muitas das coisas que foram tratadas já estão à vista agora com esta crise que se abateu sobre o nosso país. Isso que acaba de dizer, ou seja, há a poesia e há as conversas à volta da poesia, o que é que estas conversas nos podem ajudar, de alguma maneira, a perceber ou não perceber o que é este impulso de ser poeta e de criar um poema. Queria devolver esta pergunta ao José Luís, se concorda com o Álvaro, que um poeta deve, ou se um poeta não deve, mas a juntar a essa questão aquilo que há pouco falava de nomear, não é? Nomear, como é que se nomeia ou não nomeia um país, deixando que ele tenha aquele nome, porque ninguém o nomeou de outra maneira, portanto ficou. Isto de alguma maneira encaixa com aquilo que o Zé Luís vem a fazer ao longo da sua poesia, que é ter esta conversa com a história do seu país também, não é? E trazê-la para o presente. Isso de alguma maneira também se insere numa espécie de programa, e até que ponto é que se insere, se isso é uma ideia programática, e como é que este livro se insere nesse seu percurso? Na verdade, o Álvaro falou aqui numa coisa há bocadinho, do livro que ele juntou e tal. O termo que a Isabel Lucas utilizou é mesmo programa. Eu sou um poeta programático. Acho que publiquei 23 livros de poesia para gente crescida em 20 anos de publicação, o que é uma vergonha. Portanto, vê-se que eu não faço mais nada na vida, a não ser andar atrás do poema, mas também porque o programa ajuda-me na escrita. Eu nunca escrevi coletâneas de poesia. Eu tenho um motivo e depois vou escrevendo sobre ele até achar, até a exaustão, porque há um momento, depois em que achamos que já não temos mais nada para dizer sobre aquele assunto. Aliás, os meus livros nascem já com um título. Nunca mudei título nenhum de livro nenhum. E esse programa também tem a ver com uma coisa. Eu não consigo dar títulos aos poemas. Tenho um conjunto de 23 livros. Tenho aqui um livro que tem poemas com títulos, porque acho que os títulos são sempre uma falsificação do poema, porque nós estamos a pensar numa coisa e de repente o poema tomou outro rumo, e aquele título que está no poema, que muitas vezes determina a leitura hermenêutica do poema, portanto já não é o poema que acabamos por escrever. Ou então o poema tem vários caminhos e o autor resolveu, portanto, salientar aquele caminho. É a dificuldade que eu tenho em dar títulos aos poemas. De qualquer forma, portanto, os meus livros são projetos. Eu tenho um caderninho de títulos, infelizmente são apenas títulos poéticos, não são aqueles títulos que nos rendem dividendos. Não tenho, esses não tenho, portanto fico-me pela poesia. E isto ajuda porque quando acordo de manhã não estou a pensar, hoje vou escrever sobre o que é. Não, porque eu durmo, acordo, vivo com aquele livro que está na minha cabeça. Portanto, quando é assim, há uma facilidade em escrever, ao mesmo tempo que eu também quero opor uma resistência à escrita. É certo que, portanto, com essa facilidade que o tema que está na cabeça nos dá, portanto, podemos escrever muitas coisas. Claro que 90% daquilo que sai é coisa sem jeito. Mas esta coisa sem jeito, num poema, sendo um livro que é guiado por um motivo, é uma espécie de órgão que nós estamos a cultivar. Eu pego num pedaço ali, no outro pedaço acolá, muitas vezes não se nota, mas esses livros são feitos assim.
o meu primeiro livro, Paraíso Apagado por um Trovão, como eu tinha e tenho ainda essa desafeição à tecnologia, foi montado literalmente com tesoura e cola, portanto a cortar, e sim, a cortar e depois a colar, mas também porque não era difícil, porque havia um motivo, um fio condutor naquele livro. Por exemplo, o Miyakoto diz que foi o computador que o fez romancista. A possibilidade técnica, porque sem o computador provavelmente ele não conseguiria escrever narrativas longas. Eu não, o meu modo de trabalho é escrita à mão, várias versões, depois, quando não consigo ler absolutamente nada do que está ali completamente garratujado, faço uma nova versão no papel à mão. Há um amigo meu que diz que eu estou a pensar na minha casa museu e que é por isso que eu faço essas coisas tudo à mão. Não, eu não tenho esse sentido de glória. A única glória é estar vivo. Não. Eu sou vaidoso, mas não sou ególatra, não é? Portanto, não estou a pensar nessas coisas. Se alguma posteridade houver nessas coisas, é aquela posteridade que nos acontece enquanto estamos vivos, por exemplo, darem-nos o prémio a nós, os vivos, e não o darem ao morto, por mais que o morto tenha escrito um bom livro. A Isabel Lucas também falou do diálogo com o meu país. Sim, os meus livros, alguns deles, são um diálogo com o meu país, não com a urgência que o Álvaro falou aqui, das guerras, das mortandades, mas sobretudo um diálogo ou com a história do meu país ou com as vicissitudes da minha própria existência. Eu às vezes há um crítico que escreve sobre a minha obra, o Rui Guilherme, que diz que os meus livros são sempre consequência do lugar. Eu começo a falar de um tema que é íntimo e depois o tema sai de mim, passa para os lugares, passa para as pessoas que habitam esses lugares. Por exemplo, o meu primeiro livro, Paraíso Apagado por um Trovão, é um livro de que o Curciano Fortes amava profundamente. Curciano Fortes, que foi muito bem estudado aqui pela Ana Mafalda Leite. Hoje não me vou enganar no teu nome, portanto, hoje estás salvo, descansado. Bom, como eu disse, eu tenho um caderno de títulos, portanto, os títulos estão lá. Às vezes fico a pensar, este título não é muito reverberante, porque eu às vezes gosto daqueles títulos que fecham o livro, para o livro não ser lido imediatamente pelo título. Paraíso Apagado por um Trovão. Bom, eu primeiro vou falar da matéria do livro para ver. Supostamente eu estava a falar da minha infância, mas de repente o livro acabou por ser uma homenagem. Aquele microcosmo do menino do Tarrafal de Santiago, que nasceu ao pé do campo de concentração. Ainda vi o dia 1 de maio de 74, eu tinha 7 anos, o dia em que foram abertos os portões da prisão do campo de concentração e foram libertados os presos que lá estavam. Nessa altura, praticamente só os nacionalistas das ex-colónias, já não havia português, porque o campo foi reaberto numa segunda fase, portanto, para esse efeito. Mas a poesia, que não é uma arte que vai imediatamente ao encontro da expectativa das pessoas, sobretudo uma poesia que usa um vocabulário muito específico e uma urdidura barroca,
portanto, mesmo que o português fosse a língua do cotidiano, seria sempre uma coisa estranha, mas quando encontro as pessoas, dizem-me: epá, viste bem a minha infância foi isto. Acabei por apanhar a infância dos cabo-verdianos. Eu até naquela coisa do poeta, quando as pessoas vinham ter comigo, e eu perguntava, epá, eu escrevi esse livro para ser um livro estranho. Como é que as pessoas vêm ter comigo? Disseram a dizer-me, portanto, que eu tinha apanhado a infância deles. Bom, na verdade, porque também não era difícil. Há bocado estava a dizer que a matéria do poema começa na linguagem, mesmo começando na linguagem, depois vai interseccionar com essa realidade, sobretudo se nós estamos a falar de um tempo idílico, que é o tempo da infância. Por mais que a nossa infância tenha sido uma infância de privações ou de sofrimento, quando nós a recordamos, nós sempre achamos que foi um tempo glorioso, uma coisa bela. Então essa realidade, que é a realidade do meu país, também dialoga no sentido da história. Eu escrevi um livro chamado Cidade do Mais Antigo Nome, que toma como objeto a antiga Ribeira Grande, a primeira capital de Cabo Verde, e, na verdade, eu queria fazer uma coisa que não consegui. Eu queria escrever um livro furioso, um ajuste de contas com a história do meu país, que é um país que nasce da escravatura. Na história moderna, temos poucos países em que há uma coincidência de um povo que nasce da escravatura, de uma língua que nasce, portanto, dessa circunstância histórica, mas não consegui. Acho que o poeta em mim é tão forte, tão prevalecente, mesmo quando quero dar aqueles urros selvagens, há sempre a armadura ou a armadilha da linguagem, portanto, a domar o grito. Bom, como achei que esse livro era um livro, porque é um livro também que foi escrito em 2004, 2005, noutro momento, nós hoje temos outras pautas históricas. E então, eu tomei, porque há um verso nesse livro que não foi cumprido, que diz: nunca a fúria entrou tanto em meus versos. E não era um livro furioso. Eu, neste momento, retornei à Cidade Velha, estou a escrever uma espécie de épica, épica é em tom menor, e espero que seja um livro furioso.